E na primeira sessão será sobre inteligência computacional. Nessa inteligência computacional, não só uma grande expectativa, a gente ficando mais velho, ela é um tema explosivo hoje em dia. Explosivo no bom sentido. Todas as grandes empresas do mundo, falando agora em coisas tipo Microsoft, Apple, Google, Facebook e tal, estão investindo pesado nisso. Quer dizer, eu acabei de até peguei umas notas que eu li hoje, essa é um pouquinho mais antiga da Microsoft. Microsoft Corporation announced on Thursday it has formed the Microsoft AI and Research Group, AI, Inteligência Artificial, bringing together Microsoft's world-class research organization with more than 5,000 computer scientists, engineers, focused on the company's AI product efforts. The new group will be led by the computer vision luminary Harry Chan. Eles continuam falando que estão juntando Bing, Ambient Computing, Robotics, toda a área antiga da MSR, Microsoft Research, Redmond, tudo isso dentro de uma organização só, ou seja, uma clara intenção de valorizar e chamar a atenção para essa área de inteligência artificial. Mas a notícia de ontem, que eu li, já que eu estava nessa sessão, de dar uma olhadinha mais, ela tinha assim: Google's AI can now lip read better than humans after watching thousands of hours of TV. Isso mostra também que a Google está fazendo uma marca, Google AI. Ela comprou, 2 anos atrás, uma firma chamada DeepMinds, que agora foi a divisão dela, e isso aí agora está sendo, já tem uma coisa maior, ou seja, existe uma clara intenção de ganhar dinheiro, mas também desenvolver muita pesquisa nessa área. Essas firmas que eu estou falando aqui, Google, Facebook, Microsoft, Apple, elas hoje, outro dia eu conversei com a pessoa, que não chegaram no Caluba também, da Microsoft, e eu soube que o orçamento atual deles de P&D é 12 bilhões de dólares. Era 8 há uns 4 anos atrás, ou seja, eles bateram 50%. E ele afirmou que a Google, a Facebook e tal, estão investindo mais ou menos no mesmo nível. Quer dizer, só isso aí já é mais de metade de todo o dinheiro que o Brasil investe em P&D, em tudo, com a indústria privada, com o governo. Ou seja, e particularmente uma área de grande interesse deles é a inteligência artificial. Então agora a gente vai ouvir de dois dos nossos colegas, o professor Luiz Pereira Caloba e o professor Zé Manuel Seixas, sobre inteligência artificial. O Caloba vai falar sobre mais a parte inicial, técnicas iniciais, e o Seixas de técnicas recentes. O professor Luiz Pereira Caloba fez doutorado na Engenharia Elétrica na Universidade José Fourier, em Grenoble, e é professor emérito da Universidade Federal do Rio de Janeiro. Eu não vou falar quando ele fez doutorado, não, para ficar dando idade, né? E ao longo da carreira, isso é muito impressionante. O professor Luiz Caloba orientou 60 dissertações de mestrado, 18 teses de doutorado. É um grande legado que o Caloba deixa, são essa quantidade enorme de alunos que ele orientou e ensinou, e que hoje muitos deles são profissionais de destaque nas nossas áreas, alguns já membros da academia. Então, é um grande legado. Ele é autor de 220 trabalhos publicados em eventos, 160 artigos publicados em periódicos. É autor de 3 livros e 6 capítulos de livros publicados. Luiz Caloba já foi coordenador do Programa de Engenharia Elétrica da COP, coordenador da Fundação Copetec e vice-diretor da Escola Politécnica da UFRJ. Então, vamos começar com o professor Caloba, falando sobre as técnicas mais antigas, depois passando para as técnicas recentes. Bom, obrigado, quero agradecer à academia e ao clube que está recebendo aqui para falar sobre, basicamente, redes neurais, que é um assunto que eu já trabalho há uns 20 anos e que eu gosto muito, tudo, então é sempre um prazer falar disso daí, né? Como eu sou mais velho, eu vou falar das técnicas iniciais, mais antigas, e o Seixas, que é mais novo, vai falar das mais recentes agora, mais interessantes também, né? A primeira coisa quando se vai ver alguma coisa nova são essas perguntas aqui, né? Que diabo é isso, para que serve e de onde veio? Né? Você tem duas linhas básicas em inteligência computacional. Tá? Uma é a linha cognitiva, que antigamente o pessoal conhecia como inteligência artificial. Agora acho que é até equivalente, mas agora se usa mais computacional do que artificial. Tá? E isso daí, na realidade, a inteligência computacional é você tentar fazer o computador processar a informação da mesma maneira que o homem e que os animais processam essa informação. Essa daí é a ideia. Tá? Na linha cognitiva, o que você faz é estabelecer algoritmos, né, do tipo sim, então, né, e, quer dizer,
Se dor no corpo, febre e tosse, então gripe. Tá? Isso funciona bem quando as coisas são razoavelmente simples. Quando complica, não funciona, porque você tem uma série de outros pequenos caminhos. Se você ligar para o seu médico e dizer, olha, eu estou com isso daqui e me receito, cara, não, eu tenho que te ver. Por que tem que te ver? Porque é uma série de sutilezas que você não consegue traduzir. Na quarta-feira eu estive numa tese sobre absorção de conhecimento, de conhecimento tácito, né? E uma das referências dá uma frase que eu achei muito interessante, né? O homem tem muito mais conhecimento que ele consegue exprimir. Esse aí é o problema da linha cognitiva, é que você não consegue exprimir com confiança suficiente casos complicados. E casos simples não tem tanto interesse assim. A outra linha, que é a conexionista, que começou com as redes neurais, hoje em dia tem uma série de outras variações possíveis, ela começa mais ou menos por 1950. Tá? A grande sacada dessa linha, tá, é que essa linha, você não precisa conhecer o algoritmo. Ela é capaz de aprender por experiência. Né? Na hora em que você vai aprender a dirigir, por exemplo, você vai controlar o freio para parar o carro, você não imagina na tua cabeça as equações, o coeficiente de atrito, o peso do carro, tem uma série de variáveis. Como é que você para o carro? É por experiência. Você vai aprendendo, a primeira vez que você para, você quase joga o pessoal no para-brisa, né? E nas outras vezes você vai aprendendo, vai treinando. Quer dizer, um aprendizado por imersão no problema. E o que é importante, você não precisa conhecer o algoritmo e programar esse algoritmo. Isso tinha um interesse, quando começou, em 1950, mais ou menos, tinha um interesse militar muito grande pela parte de reconhecimento de padrões, você conseguir reconhecer um avião quando ele aparece no horizonte, importantíssimo, né? E o ser humano até fazia bem, tá? Só que o processamento de imagem era muito complicado. Então, isso depois passou uma fase que foi meio jogado de lado, renasceu no fim dos anos 80 e hoje em dia é o que o Boston falou, né? Uma área importantíssima, com um monte de aplicações. E o que é interessante, o que é importante é o seguinte, é que dá certo. Tá? Então, por isso que é muito usado. Né? Basicamente é isso. Eu consigo aprender, fazer com que o computador aprenda da mesma maneira que o ser humano aprende, mostrando exemplos e experiências, e o computador também gera capacidade de generalização que nós temos e que, às vezes, um algoritmo não tem. E a ideia dessa linha é a seguinte, tá? Já que eu quero simular a maneira como o ser humano processa a informação, eu vou fazer isso em hardware. Eu vou olhar lá o processador dentro do cérebro humano, que é o neurônio, e vou tentar copiar isso, tentar copiar a estrutura do cérebro, esperando herdar as mesmas propriedades que o cérebro tem. Tá? Isso aqui é uma fotografia de um neurônio, essa célula toda filamentar, isso aqui também é uma lâmina de microscópio, fininha, tá certo? Em que aqui estão os neurônios cheios de filamentos, tá certo? Um deles bem grande, como está aqui. Podemos passar? E, basicamente, o processador é o que o pessoal de controle chama de um processador MISO. Né? Múltiplas entradas, uma única saída, recebe um monte de entradas, cerca de 1.000 a 10.000 no cérebro, e gera uma única saída, mas que também vai para 1.000 ou 10.000 outros neurônios. Tá? Basicamente, esse é o neurônio, que é o nosso processadorzinho. Tá? Aqui está um neurônio, aqui está a sinapse dele, o axônio, que é por onde é a saída da informação dele, está se comunicando com outro neurônio através de uma conexão que a gente chama sinapse e que funciona como se fosse um peso. Ele pega a excitação desse neurônio aqui e passa para o outro ponderado pela sinapse. Basicamente é isso daí. Podemos? Então o modelinho do neurônio é esse aqui. Né? Um monte de informação, 1.000 a 10.000, as sinapses conectando no neurônio, ele processa isso aqui e joga para fora. Poxa, esse processador deve ser muito poderoso, porque ele rege tudo que a gente faz, é o único que a gente tem. O que esse processador faz é só o seguinte, calcula a média das entradas ponderadas pela sinapse, tá? E apresenta na saída, e claro, como toda coisa biológica, satura. Não adianta eu excitar demais que a saída dele não passa em um determinado nível, nem para um lado, nem para o outro.
Tá? Então, ele é basicamente um extrator de média ponderada saturado. Tá? Esse é o processador que nós temos e que faz tudo o que nós fazemos. Tá? Só que nós temos 10 bilhões dele. Isso é que permite que faça tudo o que nós chamamos. A nossa CPU é isso aí. Tá? Combinação linear? Oi? Combinação linear? A combinação é linear, mas a saída não é por causa da saturação. Isso daí, inclusive, o fato dessa saída ser não linear, esse efeito de saturação, é o que permite que a gente possa entender coisas não lineares. Que se nós só tivéssemos processamento linear, não poderíamos representar nem entender nada não linear. Essa saturação é fundamental. E é uma coisa natural. Na natureza tudo satura, né? Então é perfeitamente natural. Bom, está aqui então, está aqui a laminazinha que a gente viu. Repara que os neurônios estão mais ou menos arrumados por camadas, uma camada, outra camada, outra camada. E isso aqui é a redezinha que eu vou tentar imitar o cérebro, tá certo? O neurônio, o processador do jeito que foi descrito, se comunicam uns com os outros, eu jogo uma entrada e obtenho uma saída. É essa a ideia da rede neural. Tá? E aí vem uma pergunta, né? E a memória, onde é que está? Tá? A memória, ela não está no neurônio. O neurônio é a CPU. A memória está nas sinapses, nas conexões. Tá? E quando a gente lê qualquer coisa, vive qualquer experiência, isso é estocado no nosso cérebro, criando novas conexões, desfazendo outras, alterando a ponderação de cada uma dessas conexões. Tá? Isso aqui é interessante, são a rede de entrada dos neurônios, tá? De um tubarão, que é um dos bichos bem primitivos que tem, tá? Tartaruga também, pássaro, que é muito mais evoluído, e homem. Tá? O neurônio é o mesmo, o neurônio do tubarão é igualzinho ao meu. Agora, a quantidade de entradas que ele recebe, a minha é muito mais complexa do que a dele. Isso aqui, eu gosto dessa lâmina, é interessante também. Esse aqui é um neurônio, um dos primeiros neurônios que aparece num feto com cerca de 3, 4 meses de gestação. Tá? Repara que ele é simplíssimo, ele não tem praticamente informação nenhuma, não recebe informação nenhuma. Tá certo? Esse aqui, de fetos mais avançados, criança e de um adulto. O neurônio é o mesmo. O que complica é a quantidade de informação que ele é capaz de processar. Tá? Bom, e o que é o aprendizado? Porque eu vou montar a minha redezinha está lá, emula o cérebro, só que o ser humano aprende imerso na situação, no conhecimento. Como é que eu ensino a minha rede neural? Tá? O que eu vou... e o que eu faço para ensinar a rede? Ensinar é você colocar memória nessa rede. A memória está nas sinapses. Então, treinar a rede neural, tem gente que prefere treinar do que ensinar, essa nomenclatura, treinar a rede neural significa simplesmente alterar as sinapses dela. Então, eu já tenho a estrutura, eu vou simplesmente alterar as sinapses de modo que ela aprenda o que eu quero, aprenda o que eu vou ensinar. Então, basicamente, está aqui a minha estruturazinha, né? Do ponto de vista de modelo, eu vou entrar com um vetor de entrada aqui, números, vou ter números na saída, e o que eu tenho é uma saída que é um mapeamento não linear da entrada. Tem o espaço de entrada, tem o espaço de saída, e a rede neural faz esse mapeamento não linear, e a gente mostra que isso é um aproximador universal, ou seja, ele é capaz de fazer todos os mapeamentos que interessam para a engenharia, para qualquer ciência, na realidade. Tem algumas coisas muito esquisitas que não é capaz de fazer, mas tudo que é de interesse ele é capaz de fazer. Ou seja, teoricamente, eu posso ensinar qualquer coisa para a rede neural. E para que serve? Bom, se isso aqui é um mapeador não linear, serve direto para modelar sistemas não lineares. Então, eu vou usar isso daí para fazer simuladores, né? Bom, fazer simulador e modelos é fundamental para a engenharia, e, aliás, para quase todas as profissões. Os controladores de planta, classificadores, reconhecimento de padrão, filtragem não linear, um monte enorme de aplicações possíveis. Eu posso, pegando os exemplos, fazer com que a rede neural aprenda essas funções. Como é que eu vou ensinar a rede? Como é que eu vou treinar as sinapses dela? Imagina o seguinte, imagina quando você está aprendendo a dirigir, tá? Eu quero calcular
o tempo que eu vou levar para parar um carro e a distância que vai levar para parar para não bater no carro da frente. Tá? Bom, eu tenho que levar em conta a velocidade, a posição que está o acelerador, a velocidade do carro, a posição do freio, tenho que levar em conta a inclinação, como é que está o peso do meu carro, um monte de coisas. Tá? E eu quero estimar, né, essa distância para parar e a velocidade, sei lá, dali a 5 segundos. Tá? O que o meu cérebro faz? Ele vai pegar as equações, lá o coeficiente de atrito, né, a inércia, e vai resolver. Não, não é assim. A gente aprendeu a dirigir exatamente trabalhando, vivendo a situação. É isso que eu vou fazer para mim, que eu quero fazer para ensinar a minha rede, que está emulando o cérebro. Classicamente, a modelagem, eu tenho aqui o mundo real com os meus objetos físicos, podem ser simples ou complicados, tá certo? E o que eu faço? Bom, primeiro eu vou passar do mundo físico para o mundo matemático, que é onde eu trabalho, claro. Eu vou pegar os meus objetos físicos e vou fazer essa representação por objetos matemáticos, normalmente vetores, tá certo? E agora eu tenho que desenvolver uma série de fórmulas que vão me ligar a saída que eu quero com a entrada que eu tenho. Se eu consigo determinar essas fórmulas com precisão suficiente, eu resolvi o meu problema. Se eu quero calcular o tempo que isso aqui vai levar para cair para o chão, eu não preciso de rede neural, não preciso de nada. Tá? Eu pego lá a leizinha da gravidade, aplico e funciona bastante bem. Mas se eu quiser, por exemplo, calcular o tempo que uma folha de papel que eu largo vai levar para chegar no chão, aí já é mais complicado. Tem resistência do ar, tem uma série... E os problemas podem complicar muito ou não. Tá? Quando eu tenho problemas que eu resolvo com precisão suficiente, usando o conhecimento fenomenológico, eu uso o conhecimento fenomenológico. Não complica quando não é para complicar. Tá? Eu vou usar redes neurais quando eu não consigo ter com precisão suficiente as equações que resolvem o meu problema. Aí eu vou para as redes neurais. A ideia, então, é passar para um outro conceito de modelagem. Acho que podemos virar. O que eu vou fazer agora é o seguinte, eu vou pegar o meu problema físico, tá? Eu sei que o cérebro é capaz de resolver esse problema. Tá certo? Seja a freada do carro, seja uma coisa bem mais complicada. Tá? E eu vou fazer uma representação, como o meu cérebro faz, desses objetos físicos, usando neurônios e uma estrutura neural. Eu sei que eu posso fazer isso, porque eu tenho a minha estrutura, tá certo? Eu tenho os exemplos físicos que eu transformei matematicamente, entradas e saídas, tá? E eu posso treinar a rede para cumprir isso daí, tá certo? E agora só que eu preciso de fazer a representação matemática. Agora eu não tenho mais o meu mundo real, os objetos físicos, mas eu tenho a representação desse mundo dentro de um cérebro, tá? E esta representação eu consigo modelar matematicamente muito bem, porque eu tenho o modelo do cérebro. Então, estou dando uma volta, em vez de tentar modelar direto o fenômeno físico, eu pego o fenômeno físico, vejo qual é a representação dele dentro do cérebro animal e modelo esta representação. Tá certo? E essa passagem daqui para cá é exatamente onde eu treino a minha rede neural. Bom, então, voltando ao nosso probleminha lá, eu quero simular uma planta não linear. Tá? Eu tenho a minha planta, a cada entrada ela vai me fornecer uma saída, que em princípio é uma função não linear da minha entrada, mas é função da entrada. O meu simulador, dado a mesma entrada, tá, já aqui com os dados matemáticos, né, vai me fornecer uma saída que é uma aproximação suficientemente boa da resposta da planta. O meu problema é construir agora aqui esse simulador. E esse simulador vai ser uma rede neural. O que eu tenho? Na hora em que eu pego a minha planta, eu quero caracterizar a minha planta pela experiência. Na hora em que eu estou aprendendo a dirigir o carro, bom, eu tenho que frear o carro em baixa velocidade, eu tenho que frear em velocidade mais alta, eu tenho que frear, talvez, fazendo uma curva leve, eu tenho que colocar as várias experiências possíveis que eu vou precisar para aprender. Eu vou fazer a mesma coisa, eu vou pegar a minha planta e vou pegar, olha,
Para uma entrada X1, a minha saída foi Y1. Para uma entrada X2, foi Y2. Eu pego exemplos de entrada e saída do que eu quero modelar que cubram todo o meu domínio de aplicação, tá certo? E agora o que eu quero que meu simulador, a minha rede neural aprenda isso. O que eu vou fazer? Eu vou apresentar a entrada. Essa rede neural que eu montei, está lá com os neurônios, com as sinapses, eu não tenho a menor ideia dos valores das sinapses. Então, em princípio, eu faço com valores aleatórios. Essa rede neural é um bebê que acabou de nascer, tá certo? Não sabe fazer nada, mas ele vai aprender a falar, tá? Então, como é que ele aprende a falar? A mãe diz, fala mamãe, tá? E a presença da mãe é agradável para o filho e tudo. Tem uma hora que o bebê descobre que ele conseguiu fazer mã e aquilo é igual uma parte do mamãe que ele queria. Aí ele diz o mã, tá certo? E daqui a pouco ele fala mamãe e vai falar mamãe. E quando ele diz o mã, a mãe diz, é isso mesmo, legal, mas não é mãe, é mamãe. Tá? Ela vai corrigindo, realimentando, corrigindo o erro, tá? E aí o bebê vai acabar aprendendo a falar. A mesma coisa na direção do carro, claro, né? O cara começa errando, o instrutor vai auxiliando e ele vai melhorando. Então o esquema de aprendizado é esse que está aqui, tá? Eu apresento a entrada, e aqui eu tenho a saída, que o bebê fez, não conseguiu falar nada, eu comparo essa saída com uma mãe que eu quero, vejo o erro e eu altero as sinapses de maneira a diminuir esse erro. E vou fazendo isso pouquinho a pouquinho. A cada tipo de freada que eu dou no carro, eu vou corrigindo o meu erro aos poucos. E como o bebê, ele vai melhorando, e daqui a pouco está falando. Tá? Então, essa daí é a ideia. Agora, como é que é essa mágica aqui que mexe o valor das sinapses? Isso daí é um problema... Pode virar, por favor. Isso é um problema quer dizer, claro que tem vários métodos sofisticados, o mais simples e que funciona, tá? É o clássico de otimização, o gradiente descendente. Tem uma direção em que eu mexo o meu vetor sinapse, altero as sinapses, e eu tenho certeza que o erro diminui. Então, eu faço isso. Eu entro com uma entrada, vejo qual é o erro, mexo as minhas sinapses um pouquinho naquela direção, o erro diminuiu. Aí aplico outra entrada, a mesma coisa. Aplico outra entrada, a mesma coisa. Eu estou ensinando o bebê cada vez mais. Tá? Daqui a pouco eu vou ver, opa, o erro agora está pequenininho, o bebê aprendeu a falar. Esse é o processo. Tá? Claro que existem processos bem mais sofisticados, né, são usados algumas vezes, mas o básico é esse. A cada passo, ande um pouquinho na direção de diminuir o erro. Tá? E no fim você vai ter aprendido. Isso aqui eu não vou entrar nos detalhes de áudio, né? Isso aqui é uma experiência bobinha que se faz para mostrar que funciona. Eu quero entrar com as imagens dos dígitos, entro numa rede neural e quero que ela me responda com os dígitos. Funciona, não tem problema nenhum. Tá? E aqui dá para fazer uma outra experiência interessante, que é, joga ruído nos teus dígitos, para ver, será que ela vai conseguir generalizar como a gente está querendo? Tá? Como o ser humano é capaz de fazer? Isso aqui é um 1, tá? Nessa nossa medida de ruído, seria 5% de ruído. Tem 2 bits aqui que erraram, aleatórios. Ela reconhece como 1. Esse aqui é o mesmo 1, só que com 10% de ruído. Tá? Esse é o mesmo. Aqui eu reconheço 1. Aqui, com um pouco de boa vontade, eu reconheço. Esse tem 15%, esse tem 20%. Vocês reconhecem um 1 aqui? A rede reconhece. A rede reconhece com uma situação ruidosa desse tipo, com mais de 90% de acerto. Tá? Na realidade, isso aqui é um quadro, isso aqui é 1, 2, 3, 4, 5, até 10, e ela reconhece os padrões que estão lá. Bom, você vai dizer, puxa vida, a rede está mais inteligente que eu. Tá, mas ela só sabe fazer isso. Tá, então, treinou específico para aquilo. Né? O apertador de parafusos lá dos tempos modernos do... Ele só sabe apertar parafuso, aperta muito bem. A rede também. Tá? Isso aqui são algumas aplicações que a gente utilizou, funcionou bastante bem. Modelagem de um conversor da CN, isso daí usando dados reais. Conversor da CSN, plantas da Petrobras. Isso aqui é atraso de pagamento. Você tem aplicações nas áreas as mais diferentes possíveis. Né? Isso aqui é atraso de pagamento. Nós vimos isso aqui tanto para
empresas que usavam serviços telefônicos, quanto para atraso de pagamento dos clientes de uma fábrica de doces. Tá certo? Para que serve você prever o pagamento? Serve para você controlar o teu fluxo de caixa. Eu sei que esse cliente aqui era o atraso do pagamento, porque pagar antes do vencimento da fatura não acontecia. Então, você só tinha que prever o atraso, adiantamento ou probabilidade zero. Então, isso aqui ajudava, e isso tudo deu resultado. Deixa eu explorar um pouquinho mais esses casos. Podemos passar para o outro? Isso aqui é recente. Tá? Esses são esses dutos para condução de petróleo e que trabalham pressurizados, e quando vão passar por regiões críticas, você quer ter certeza que não vai ter um acidente. Tá? Se o duto tiver alguma pequena fissura, essa fissura pode progredir. Enquanto ela está progredindo de forma elástica, ela volta. Quando entra na forma plástica, aí o duto vai arrebentar e vai fazer um estrago danado, porque geralmente a pressurização é bastante forte. Tá? Só que na hora em que você tem o dilatamento da fissura, você tem emissão acústica. E o pedido aqui era saber se, a partir da emissão acústica, eu conseguia saber em quão próximo da propagação plástica, quer dizer, quão próximo do duto rebentar estava, para parar, porque o interesse, você ensaia, mas o teu interesse não é rebentar o duto, porque na hora que você ensaiou, opa, está tudo bem, não apareceu fissura, tranquilo. Apareceu, então vamos descobrir onde está e vamos consertar, não vamos rebentar o duto. Tá, o duto já está instalado lá e tudo. E isso aqui, a rede neural, a gente pode trabalhar os dados, né? Não é mais tem fissura ou não tem fissura. Ela consegue me responder qual é a probabilidade de eu estar entrando na região de progressão plástica da fissura. O resultado disso aqui é uma curva desse tipo, que vai se ajustando à medida do tempo, e você sabe aonde você está. E cabe ao gerente do ensaio dizer, opa, para, porque o negócio vai explodir. Mas você, com isso, você pode pressurizar bastante e ir até o limite exigido pelas normas. Tá? Esse trabalho é bem recente, tá? Ainda está até em meio andamento. Nós fizemos para adultos pequenos, agora nós estamos fazendo para adultos com 40 metros. Nós queremos saber qual é o tamanho do duto que a gente consegue inspecionar, porque a gente vai ter os sensores de emissão acústica num ponto. Tá? E claro que eu quero esperar que isso daí vai me cobrir a maior faixa possível. O estudo agora é esse, é ver qual é a faixa que pode cobrir. Isso aqui é um resultado bem interessante também. Tá? É uma previsão de vento para geração de energia eólica. Isso aqui foi uma tese de mestrado defendida em 2010. Tá? Eu agora há pouco tempo soube que essa tese de mestrado virou, pelo autor da tese, um produto industrial que está sendo altamente cotado e utilizado pelas empresas que trabalham com parques eólicos. É muita satisfação você ver, de repente você tem um trabalho acadêmico e isso aqui virou realmente uma ferramenta de engenharia que está sendo muito bem utilizada. Né? Isso aqui é aquele cotovelo do Brasil, lá no Nordeste, né? Então, e as estações em que ele testou para fazer essa modelagem. A modelagem de vento é complicadíssima. Né? E ele conseguiu não só fazer a parte acadêmica, mas transformar num produto industrial bom. Para não dizer que é só coisas assim de engenharia, né? Isso aqui foi feito por um aluno nosso também. A mulher dele é bailarina de sapateado. Tá? E eles criaram, eu nem sabia que tinha essa especialização, e uma comunidade de pessoal que faz sapateado. Eles resolveram criar um site para divulgar as coisas. Então, isso, olha, no começo eram só 20 pessoas, aí tudo bem, eu conseguia, porque eu não podia botar informação falsa no site, então eu tinha que ver qual era a confiabilidade do informante. Então, quando era 20 pessoas, eu analisava o currículo, tudo direitinho, e conseguia decidir se aceitava a notícia ou não. Quando chegou perto de 1000, eu já não conseguia mais fazer isso. Tá? Então, o que ele fez? Ele usou uma rede neural para, baseado nas características do informante, atribuir uma confiabilidade a ele, tá certo? Usando um critério humano, quer dizer, um critério que ele usava, tá certo? Para o que ele usava antes, e também os resultados que ele tinha. Tá, olha, isso aqui, esse cara aqui se revelou um informante confiável, esse aqui não, me jogou uma notícia falsa. Ele treinava a rede com os casos anteriores e permitia classificar os novos informantes. Uma atividade bem humana mesmo, né? Quer dizer, que aplicação bem diferente. Esse aqui também é bem diferente, né?
é uma análise da patogenia de células de mama, né, de tumores, para verificar se são possivelmente cancerígenos ou não, tá certo? E esse aqui é o núcleo das células, é feito de uma série de parâmetros que são usados, e a resposta é a possibilidade de ser cancerígeno ou não. Em suma, você tem aplicações em um monte de áreas possíveis, porque, na realidade, como a rede neural ela emula a maneira como o cérebro processa informação, em princípio, em qualquer coisa que a gente atua, a gente pode tentar aplicar uma rede neural. Por isso é que as áreas de aplicação são realmente muito grandes e funcionam, têm funcionado muito bem na maioria delas. Bom, esse sistema que eu mostrei para vocês, ele é a rede aprende, mas eu tenho que ensinar a rede, tá certo? Eu tenho que mostrar para ela os exemplos. Olha, está aqui os perfis dos meus informantes lá da comunidade sapateada, eu tenho que informar, esse é confiável, esse não é, esse é confiável, esse não é. Tá? E a rede vai aprender e depois ela vai classificar novos, que são desconhecidos, aí tudo bem. Só que o homem, ele não é obrigado, ele não aprende só por aprendizado supervisionado, aprendizado com professor. Ele também tem capacidade de aprender sem professor, aprender por ele mesmo. E a maioria, quer dizer, aqui no meu esquema clássico, né, eu apresento a entrada, vejo a saída da rede, vejo o erro da saída que eu tenho para que eu quero e corrijo as sinapses. O que eu estou propondo agora, eu vou apresentar as entradas e vou pedir que a rede arrume essas entradas, e aí o único jeito que tem é arruma por similaridade, arruma as entradas que são próximas numa caixa, tá certo? Outras noutra caixa, tá? Isso vai servir, tá certo? Vai servir principalmente para eu classificar coisas que eu não sei como é que eu vou receber, mas eu quero juntar por grupos. Esse é o exemplo, né? Um monte de objetos aqui. Se eu peço para uma pessoa classificar, diz, tudo bem, olha, esse aqui e esse aqui eu vou botar numa caixa. Esses aqui eu vou botar em outra. Tá? E isso daí é muito subjetivo, porque ele tanto pode classificar flores de frutas, ou posso classificar, separar as flores amarelas das flores azuis, ou separar pelo tipo de flor. Tem uma subjetividade muito grande aí do que eu considero que eu vou colocar na mesma caixa ou vou colocar em caixas separadas. Tá? E eu quero que a rede possa me fazer isso daí, possa especificar mais ou menos, e eu não vou informar nada, porque isso aqui eu sei o que é, mas os sinais que a rede vai trabalhar, em princípio, eu não sei o que são. É qualquer coisa que está chegando que eu quero que ela separe. A ideia aqui é a seguinte, é que objetos que são similares têm representação matemática similar. Então, o que eu vou fazer? Eu vou agrupar os vetores que apresentam esses objetos, vou pegar a média deles, inclusive como acontece normalmente. Eu estou examinando meus padrões de flores que eu tenho lá. Tem uma que não tem uma pétala, tem uma outra que está meio quebrada, a cor é um pouquinho diferente, mas são pequenas variações em volta de um modelo. O que me interessa? Me interessa o modelo. O modelo é a média que vai aparecer aqui. Eu consigo levantar padrões do que eu não conheço. Né? E isso aqui foi aplicado nesse caso aqui complexo, e ela levanta os padrões direitinho, sim. Tá certo? E basicamente por isso, eu movo os elementos que são iguais junto os elementos que são iguais, e depois determino qual é o padrão de cada um desses elementos. Tá? Pode passar. Isso aqui é uma aplicação interessante, não é minha? Tá? O cara queria saber como é que o golfinho reconhece. A gente sabe que o golfinho ele se guia pelo eco que ele recebe. Ele emite cliques, né, pela mandíbula e recebe os ecos aqui nesse cocuruto dele. Tá? E ele consegue mapear. O boto vermelho da Amazônia é praticamente cego e consegue mapear todo o meio somente com esses sinais acústicos. O cara queria saber como é que são esses sinais e como é que o golfinho classifica esses sinais. Tá. O que ele fez? Pegou um golfinho, pendurou um receptor acústico nele, tá? Soltou o golfinho numa piscina e colocou na piscina
esferas, cones, cilindros, e deixou o golfinho nadando. Tá? O golfinho emitindo os ecos e, segundo o que ele esperava, a cada objeto vinha um eco diferente. Inclusive, o objeto não dá sempre o mesmo eco, porque ele podia ver o cone mais de cima, mais de baixo, mas certamente o eco do cone ele era diferente do eco da esfera. Tá? Então, o que ele tinha? Ele tinha que pegar um monte de padrões e separar em grupos. Tá certo? E depois disso seria fácil ver. Onde é que está a esfera? Eu só tenho que observar o golfinho uma vez. Esse caiu no grupo da esfera, esse grupo aqui é o grupo da esfera. E criava os padrões. Tá certo? Não tinha que ficar olhando eco a eco. A rede fazia isso daí para ele. Claro que a aplicação direta está aí, né? Mas isso aí o Manuel vai falar depois. Tá? Sonar, né? Em que você está trabalhando há uns 15 anos com sonar na Marinha. Então, mas isso aí ele vai falar mais do que melhor. Pode passar. Isso aqui é uma aplicação interessante para comprimir imagem. Banda, hoje em dia, é a coisa mais importante, banda passante para comunicações. Essa aqui é uma imagem, é a Lisa, todo mundo, a maioria do pessoal conhece, né? E essa aqui é a mesma imagem comprimida 28 vezes, 28 menos banda. Tá? Feita por rede neural, a compressão. E um tipo de rede interessante também, porque ela faz o seguinte, ela pega os padrões e ela mapeia, alocando padrões. Cada pontinho desses aqui, em princípio, é um neurônio. Alocando padrões juntos em neurônios que estão próximos. Tá? E você consegue medir a distância entre os padrões que foram alocados. Esses padrões aqui estão muito próximos uns dos outros. Isso aqui, certamente, é uma classe só. Desse padrão aqui para esse aqui, tem coisas muito distantes. Então, a rede cria esses morros que separam os grupos de padrões para cada lado. Tá? Isso aqui nós fizemos com o caso do rompimento do tubo. Tá? O resultado foi esse aqui. Claramente dá para ver 3 classes. Tá certo? Isso aqui, esses mais escuros são os morros. Tem uma classe aqui meio perdida, misturada, mas é uma classe. Essa aqui junto, essa aqui junto. Oi? Oi? É como se fosse morros. Volta, por favor. Morros. Morros. É como se fosse uma cordilheira separando 2 vales. Tá certo? Volta. Está vendo? É como se você tivesse aqui uma cordilheira separando esses 3 vales. Tá certo? A cordilheira é exatamente a separação entre os padrões. Tá? Aqui você tem isso aqui, está vendo? Os padrões desse neurônio são parecidos com esse, que são parecidos com esse, são parecidos com esses, e você tem uma separação desse outro grupo aqui. Tá certo? Permite que você agrupe com uma boa visualização. Podemos ir 2 agora? Bom, eu vou ficar por aqui, porque não o Boston vai reclamar de novo, já reclamou uma vez. Mas os últimos comentários aqui, né? Por que redes neurais são interessantes? Tá? Elas modelam fenômenos que nós não temos capacidade de escrever as equações, não temos capacidade de modelar. Tá certo? Elas têm capacidade, quer dizer, podem aprender sozinhas para fazer isso, elas têm capacidade de generalização. E isso aqui é o mais importante, não são a panaceia universal, é mais um método apenas. Melhor para uns casos e não melhor para outros. Quando é que eu uso? Tá? Se eu tenho um algoritmo, se eu tenho as fórmulas que me dão a precisão suficiente, usa as fórmulas, não complica. Tá? Você não tem por que usar redes neurais. Tá? Se eu não tenho, as fórmulas que eu tenho não são precisas o suficiente, tá legal. Aí você usa redes neurais. E em que eu vou aplicar? Quer dizer, como é que eu vou implementar isso daí? Eu não vou criar um cérebro biológico, né? Eu vou implementar, 99% dos casos, é tudo implementação em PC. Porque hoje em dia você tem computadores ultra rápidos, né? O computador é barato hoje em dia, então você simplesmente emula em PC, nem que seja um PC de fábrica, que você vai colocar lá controlando. Tá bom, eu fico por aqui, passo para o Seixas, obrigado.